Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do MP3. Solta o play que hoje a gente vai falar sobre mulheres anônimas. A gente tem um convidado muito especial. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou a Thalita Guimarães. Estou aqui do lado do meu querido amigo. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas. E temos também o Justino. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ok. E o nosso convidado muito especial é o nosso querido Matheus Casimiro. E aí, tudo bom? Muito obrigada por aceitar nosso convite, Matheus. Obrigado a vocês, um prazer. Estou muito empolgada para o assunto de hoje. E eu queria que você começasse falando primeiro sobre por que mulheres anônimas. Eu acho que essa coisa do tema das mulheres anônimas surgiu da escola dominical. Porque a gente ia estudar, a gente já faz, sei lá, década que a gente está estudando sempre livros expositivos da Bíblia, né? E sempre essas histórias das mulheres anônimas chamavam muita atenção, porque no geral a gente passava muito por cima. E em determinado ponto começou a incomodar, porque tinham histórias incríveis e que às vezes a gente não dava tanto valor na hora de passar por esse processo, porque elas efetivamente às vezes eram secundárias dentro do papel da história e tal. E aí a gente ia olhar também os comentários, eram poucos comentaristas que também davam muito valor a elas. Aí eu comecei a me chamar muita atenção isso, sabe? De como era comum a gente não dar devido valor a alguns personagens. Aí a gente começa a encanar várias coisas, né? Sobre a forma, mesmo como as mulheres que não são tão anônimas começam a também ter, às vezes, interpretações um pouco forçadas. E aí começa a te chamar mais atenção ainda a necessidade disso, sabe? E aí calhou de eu ter uma vontade um dia de, uma hora eu vou estudar ela, sabe? Aí quando você fica, uma hora sai, até que um determinado momento ano passado eu falei, chegou, é agora. Aí reuni uma galera e a gente tem escrito sobre diversas mulheres anônimas, no caso, acho que são 11 mulheres. E agora a gente está em produção de textos em que cada um dos autores e autoras tem se dedicado a estudar uma das anônimas e pensar em aplicações possíveis delas. Então está sendo um trabalho incrível, é um trabalho colaborativo, assim, a ideia é que cada um consiga ter a sua impressão, o seu olhar, o seu jeito de escrever sobre a ideia. E também é um pouco de trazer a gente tem um equilíbrio, né, de várias situações. A gente tem gente que é casada, solteira, viúva, divorciada. A gente tem gente que é homens e mulheres. A gente tem gente de 60 e tantos anos, tem gente de 20 e poucos anos. Exatamente para ter vários olhares diversos, sabe, sobre diferentes possibilidades. Então, por exemplo, a gente está vendo uma delas é a mulher do fluxo de sangue. Claramente, tem que ser uma mulher que tem que falar sobre essa posição, né? A mulher que é conhecida por ser esposa de alguém. Então, é uma mulher casada que está falando, sabe? Então, a gente está tendo esses cuidados de ter uma possibilidade de aproximação de quem escreve sobre o contexto da anônima, porque eu acho que influencia, né? A gente olha para a personagem com uma diferente perspectiva, com um diferente olhar, enfim. Então, está sendo incrível esse processo e a gente está torcendo para que seja publicado logo em um livro. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai vir logo. Nossa, eu amei isso. Eu amei o fato de ser várias pessoas de diversos contextos e diversas realidades. E eu achei sensacional a proposta de vocês trazerem à luz essas pessoas que realmente são anônimas, né? São pessoas que a história delas é relevante porque tá na Bíblia, mas os nomes delas não são citados, né? E aí eu queria começar te perguntando isso, porque não são só mulheres, tem vários homens também, e vários personagens da Bíblia que a gente não tem um nome revelado, né? A gente não tem muitas informações sobre essas pessoas. E aí você já falou de alguns exemplos, né? Da mulher do fluxo de sangue, mulheres que eram esposas de alguém, né? Então tem a esposa de Potifar, né? Que o nome dela aparece, eu não lembro, mas tem ela também. E aí eu queria saber o que você entende, qual você entende que é a relevância da gente estudar essas histórias dessas pessoas que permaneceram e permanecem até hoje no anonimato. Pergunta difícil essa. Porque eu acho que tem várias nuances que são impossíveis de apontar. Primeiro lugar que eu acho que toda vez que eu vou falar desse assunto eu coloco é assim. Tanto que na aula, uma vez que eu citei esse assunto, eu comecei falando desse jeito. A gente não está querendo dizer que a Bíblia é machista. Não estamos querendo dizer, porque só temos autores homens na Bíblia, certo? Mesmo os livros em que as personagens protagonistas são mulheres foram escritas por homens. E de forma nenhuma a gente está querendo trazer essa perspectiva. Também não entendemos que o evangelho é machista, também não entendemos
Enfim, por vários fatores de que isso não ocorre, né? Então, a gênese da Bíblia, o que é a Escritura, isso de forma nenhuma a gente pode lê-la por esse viés. Acontece que nós, seres humanos, que lemos em determinados períodos históricos, lemos imersos dentro da nossa cultura, da nossa perspectiva e da nossa visão. E muitas vezes, mesmo que a Bíblia não seja, a nossa perspectiva muitas vezes é mais direcionada ou tendenciosa a ler determinadas questões da Bíblia de uma forma diferente. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, vários homens que pregam, por exemplo, sobre Adão e Eva e pesar muito mais sobre a tragédia de Eva ter feito isso do que Adão, ou passando mais a cabeça de Adão, enquanto a origem do texto bíblico não diz que Eva pecou mais do que Adão, ou que Eva que foi a grande protagonista do pecado. Em momento nenhum o texto bíblico diz isso. Eu já vi, sei lá, pessoas falarem sobre, sei lá, Davi e Batseba. Não, porque Batseba que estava se insinuando para Davi, o texto não indica isso. Indica que o pecado foi inteiro de Davi. Então, às vezes, os nossos olhares faz a interpretação de certos textos de um olhar um pouco equivocado, né? E a nossa intenção, de certa forma, é resgatar a história de pessoas que muitas vezes não são necessariamente as protagonistas dessas histórias, mas que têm um grande valor de conduta de fé. E que muitas vezes um nosso olhar enviesado de não dar valor para elas tradicionalmente na nossa cultura contemporânea da igreja faz com que a gente talvez não dê tanto valor para essas perspectivas. E a ideia é que a gente consiga trazer isso como relevância. A gente também pensa que assim é muito comum, por exemplo, a gente ver em programações só de mulheres, só de mulheres, né? Que o público é mulheres. Você pegar personagens homens e tê-los como referência para a vida espiritual das mulheres. Mas a gente não vê personagens femininas sendo muito referências para programações somente masculinas. Eu nunca vi um congresso de homens em que a referência foi a vida de oração de Ana. Embora a vida de oração de Ana possa ser uma grande referência para homens e mulheres. Por que isso não acontece? Então, talvez é porque também a gente dê mais valor à história de alguns tipos de personagem, menos valor A outros. Não que a Bíblia originalmente coloque isso, entende? Mas muitas vezes a gente olha de uma forma direcional para isso. Até porque se a história tá na Bíblia, essa é toda a relevância que a história precisa. Porque aquilo tem capacidade transformadora na nossa vida e a gente não tem essa percepção, eu acho. Talvez, sim. Agora, o que eu acho que é legal de mostrar, existem homens e mulheres anônimos, Sim. né? E a gente até, assim, tem textos que explicam por que essas pessoas são anônimas. Primeiro, porque esporadicamente esses personagens secundários, eles eram apresentados pela sua condição. Não importava o autor representar o nome. Então, você tem um leproso, né? O leproso, ele estava sendo apresentado porque Jesus chega no leproso pela condição de doença que ele tinha, tanto faz qual nome. Então, e às vezes os autores escreveram sobre a história dessas pessoas muito tempo depois, em que a própria tradição oral, né, de se contar essas histórias, às vezes não se chegava com clareza dos detalhes. Então, muita gente que estuda a Bíblia ocorre esse aspecto. Agora, a gente também sabe que, tradicionalmente, no período, né, histórico em que a Bíblia foi escrita, por exemplo, as mulheres elas não eram botadas em xeque em várias questões. Então, os censos que a gente tem no povo judeu eram apenas indicados os homens. As mulheres e crianças não eram indicadas. Então, quando você tem, por exemplo, o retorno do exílio, você tem a descrição de todas as famílias que eram descritas dos homens, né, os líderes que eram trazidos. As mulheres não eram citadas por uma condição daquele período. Então, muitas vezes, também, exatamente por essa condição mais histórica, muitas dessas mulheres acabaram não sendo também tão citadas. Que está imerso dentro desse contexto. Não quer dizer que isso também significa que é um machismo, mas era uma perspectiva da época. Agora, o que a gente percebe é que, esporadicamente, também foi mais comum, sobretudo por um papel secundário em que a mulher representava, ela é apresentada na história bíblica por ser filha de alguém, por ser esposa de alguém, por ser mãe de alguém. Então, sei lá, você tem a mãe de Sansão, que o papel dela era ser mãe. Assim, ela é apresentada, o marido tem nome, ela não tem. Então, inclusive foi o texto que eu escrevi. Então, a mãe de Sansão, por exemplo, é uma que o filho tem nome, o marido tem nome e ela é apresentada apenas pelo papel que ela desenrola. A mulher de Jó, né? A mulher de Jó também tem... Ela é esposa de um cara que é o protagonista do filme, do livro. E você tem depois, inclusive as 3 filhas, que eles têm o nome das filhas que nascem, quando restitui, os filhos também não são citados, mas o nome dela também não é citado, sabe? A filha de Faraó, né? A filha de Faraó não é citada. A mulher de Ló, também Ló é citado, o nome das filhas é citado, e a mulher a gente não sabe o nome.
Então tem muitos contextos em que, possivelmente, exatamente pelo papel da época, né, da mulher, enfim, não constava dentro dessa linha. E a ideia, portanto, é dar o devido valor. Por exemplo, o caso da mulher de Ló, o próprio Jesus Cristo mais pra frente fala, olha, é uma mulher que a gente precisa lembrar, a história dela precisa ser recordada, ela precisa ser memorada, tal. Então a gente tem que dar o devido... E muitas vezes a gente estuda, sei lá, Gênesis, a história de Ló, só olhando pra Ló. No máximo a gente olha para as filhas, a gente não olha da perspectiva da mulher de Ló, como é que foi o processo. Ou então olha de uma forma condenando ela, né? Tipo, ai, nossa, ela olhou pra trás. E ela é uma vilã Entendeu? que a gente gosta, no fundo. A conduta dela é estranha mesmo. Mas quando você começa a dar personalidade pro personagem, você começa a pensar, putz, eu não sei qual é o contexto da mulher de Ló. Talvez Ló a tenha conhecido na cidade, talvez ela fosse da cidade. Talvez fossem os parentes dela que estivessem sendo condenados. A gente só condena, nossa, como ela é trouxa, olhou pra trás, Deus mandou não olhar. Mas a gente tem que entender a cabeça dessa pessoa. E quando a gente ignora ela por ela não ter um nome, a gente acaba caindo muito nessa de descartar todo o peso de uma história e de uma vida, né? Uma das histórias que estavam sendo relatadas por um dos autores é, por exemplo, a serva de Naamã. Porque a serva de Naamã também não tem nome. E ela tem um papel incrível, porque ela foi raptada e ela faz um papel de indicar o profeta para Naamã, que era o cara que foi o grande vilão. Possivelmente foi o cara que afastou ela da família dela. Era um grande general, líder que representava aquela oposição para ela, do sofrimento dela. E ainda assim ela age com misericórdia. O que essa menina fez é um ato de misericórdia e um ato de fé que é incrível. Porque ela, como escrava, indica que a cura de lepra, que era algo impossível, para o general, que era chefe dela e tinha condição de matar, estava num profeta que ela tinha fé que o profeta ia resolver o problema. Então, por exemplo, essa menina é de uma história, de um relato de fé que é surreal, é fora do comum. E a gente só olha para Eliseu e para Naamã, no geral, quando a gente vai contar essa história, né? A gente dificilmente dá um protagonismo muito grande à história dessa menina. E que é incrível a gente olhar para ela, olhar para o que ela fez e tudo mais. Outra que a gente está lidando, por exemplo, é a viúva pobre. Que viúva pobre ainda tem um pouco mais de sermão sobre ela. A gente praticamente escuta mais. Mas é a única das mulheres que a gente vê, por exemplo, que não procura Jesus. Ela não vai atrás de Jesus. E Jesus também não vai atrás dela. Eles nunca se falaram, eles nunca se encontraram. E Jesus toma ela como parâmetro. Para uma mulher que era completamente excluída pela posição social que ela tinha, pela posição de ser viúva, por ter pobreza e tudo mais. E num contexto em que um monte de gente que era homem fazendo doação de montantes de dinheiro, falando, mano, aquela é o padrão. E exatamente Jesus reparava nessas questões, entendeu? Então, é muito engraçado como o olhar de Jesus também nos condiciona a olhar muitas vezes para essas personagens que muitas vezes não estão lá, não são Daniel, né? Que é incrível, a história de Daniel é incrível, que não é uma Esther, né? Que todo mundo quer aquele ponto central da história, né? São esses recortes que a gente vai achando no meio das histórias e que tem histórias muito boas. Eu ia até te perguntar isso, né? Porque eu queria que você fizesse justamente essa conexão de... Você acabou de dar o exemplo que Jesus, ele toma como parâmetro uma mulher que a gente não sabe o nome. E uma mulher com quem ele nunca falou, ela também nunca falou com ele pessoalmente, né? Eu acredito que eles se falaram em algum outro momento, depois que ela morreu. Mas o que você acha, então, que a gente pode tirar? Qual conexão a gente pode fazer em relação a essa relevância que Jesus trouxe para uma mulher anônima em relação ao caráter de Deus? Tipo, como que a gente pode fazer essa conexão do anonimato e da relevância de pessoas que ficaram no anonimato com o caráter de Deus? Fez sentido o que eu quis perguntar? Acho que sim. Se não fez, Ele vai poder dar. Ok. Eu acho que existem duas instâncias de anonimato que prejudicam. Eu queria, talvez, falar das duas. Uma eu acho que é uma relevância social, cultural, e outra é uma espiritual. Primeiro, é necessário a gente reconhecer, e tem vários estudos dessa perspectiva de gênero que traz isso, que é muito comum a presença das mulheres terem sido silenciadas em várias contribuições que elas deram em vários aspectos históricos. Então, dentro, por exemplo, da minha profissão, tem muita gente que estuda essa perspectiva como, no geral, foram os homens brancos que são os grandes responsáveis pela produção da arquitetura ao longo do mundo, enquanto, na verdade, se a gente vai olhar, não é somente essa galera que foi responsável. Tem vários outros momentos em que a história privilegia contar a história de determinado grupo e não contar de determinados grupos. Então, tem muitos pesquisadores que fazem hoje uma certa justiça histórica de trazer
pessoas que foram saindo do anonimato, né? Trazer e fazer justiça histórica à contribuição que várias mulheres, nesse caso, né, nesse olhar, que várias mulheres tiveram na construção de uma determinada contribuição. E agora está super em voga, né? Tipo, tem agora o filme da Fernanda Torres, que foi agora para Veneza, que ela está contando a história de uma mulher, que a história só conta a história do marido, e que ela nunca foi citada em nenhum livro de história, e que agora está todo mundo torcendo para ela ganhar o Oscar, que a Fernanda Montenegro não ganhou, tal. Reparação histórica, tá? Então, eu acho que existe um radicalismo muito grande nessa coisa de reparação histórica, que eu entendo que existe, enfim, que eu acho que é um radicalismo, mas existe um olhar que eu acho que é o correto de a gente dar determinados valores. Sim. Existe um lugar para essa questão. Não é só porque ela é radical que a gente tem que descartar todo o discurso. Sim. Né? Sim. E por outro lado, existe um reconhecimento espiritual da contribuição de Jesus. E eu acho que um dos legados do ministério de Jesus é, de certa forma, reconhecer que muitas vezes as personagens que não eram tão conhecidas, as personagens que não eram publicamente ou socialmente postas, muitas vezes eram essas pessoas que tinham um grande legado de contribuição de fé. E eu acho que o reconhecimento de um nome, né, de a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, né, a Bíblia dá várias importâncias sobre essa perspectiva de a gente ter de Deus nos conhecer pelo nosso nome, ainda de a gente antes de ser conhecido, de ser formado, que o nosso nome já está escrito no livro da Bíblia, na vida, antes mesmo do mundo ser criado. E dessa identidade, né, dessa perspectiva de que Deus nos conhece nominalmente, né, isso nos dá um afago com relação a essa relação que Deus tem conosco, que é um Deus que criou tudo, e ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona de forma muito pessoal com aquilo que a gente é, né? E de certa forma, eu acho que entender que Deus nos relaciona reconhecendo o nome de cada um de nós, e a despeito de muitas vezes esses nomes não estarem lá, de certa forma, Deus querer reconhecer a gente desse jeito, eu acho incrível. E eu acho, assim, entre aspas, uma grande tragédia, porque a gente vai chegar no céu e, sei lá, como é que a gente vai procurar a mulher adúltera? Não tem nome, gente. Por favor, dá pra apresentar a mulher aqui. É muito doido como é que a gente vai conversar com o Paulo, a gente sabe o nome, mas tem tantas outras que são incríveis e pode ver o leproso, que eu não sei qual é o nome dele, né? Como é que vai ser essa relação no céu? Acho que a mulher adúltera vai ter um crachá, enfim, a mulher adulta, meu nome é fulano de tal. E a passagem. E que Jesus escreveu na areia também, eu quero saber, mas eu quero saber da perspectiva dela. Uma vez eu escutei uma mensagem do Hernandes e que eu já tinha estudado isso uma vez, me deu embasamento de que a gente vai reconhecer todo mundo quando chegar no céu, vai dar tudo certo. Eu acho que sim, as coisas serão reveladas. Sim, então eu tenho super esperança de que a gente vai reconhecer, vai conversar com os personagens, enfim, chegar pra Paulo, eu sou muito seu fã, li todos os seus livros, sabe? Eu li tudo que você produziu. Né, então ter essa relação, tá? Eu acho que vai ser legal. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas... Não, eu acredito que Foi sim. na linha. Sim. Não, mas eu penso que é essa conexão que eu faço também em relação a Deus. Ele, pra gente é anônimo, mas pra ele não é. Né? Ele nos conhece de forma pessoal e detalhista. Ele não sabe só o nome dessas pessoas que não foram citadas, ele conhece tudo sobre aquela pessoa. Ele que criou, né? Então eu penso que é exatamente essa característica também que eu vejo. Legal. Não, e até aproveitando só para falar mais sobre anonimato, né? O que isso define, assim, por exemplo, quando essas mulheres são anônimas, ou até homens, enfim, pessoas são anônimas na Bíblia. Como você define a importância tão grande delas, assim, na Bíblia? Como a gente consegue definir a importância de Deus dentro da Bíblia, no contexto bíblico, com essas pessoas anônimas? Não sei se ficou claro. Eu acho que a questão não é de entender que elas são mais importantes, por exemplo, do que outros. É entender que elas também são dignas de menção. Eu acho que a posição é isso. Não é que a gente está querendo dizer que, por serem mulheres ou não terem nomes, elas são mais relevantes que Esther. Não é disso, mas eu acho que é fazer com que a gente, na contemporaneidade, treine o nosso olhar para isso também. De olhar alguns detalhes da Bíblia no nosso estudo, de valorizar como exemplos de fé personagens muitas vezes que têm um papel muito do cotidiano. Eu acho que é incrível a gente ter referência, por exemplo, como Daniel, como Davi, que são pessoas, né, Elias, mano, fora da curva, tudo, né? Mas dificilmente, talvez a gente tenha no nosso cotidiano, a gente vai olhar para Elias e ver em Elias
uma referência de como é que eu lido para certos problemas Do dia a dia. menores. Assim. E às vezes, se eu for olhar para, sei lá, pro pai de Sansão e pra mãe de Sansão, eu vou ver questões que têm mais a ver com o que eu tenho vivido em casa. Então, quando a gente obscurece o entendimento dessas personagens da Bíblia, a gente está criando talvez uma fé mais manca. Mais uma vez, não estou querendo dizer que a gente não deve estudar Moisés, Elias, que são incríveis. Muito pelo contrário, é para estudar com mais profundidade. Claro. Mas a ideia é que tem tantos outros exemplos na Bíblia, e também de pessoas que tiveram, como a gente citou aqui da serva de Naamã, né, de posturas incríveis. E que às vezes são mais facilmente trazidas para uma realidade que a minha. E a gente também precisa entender, né, que a gente precisa também ter referências de esposas, a gente precisa ter referências de mãe, a gente precisa ter referências de filhas, que foram pessoas que conduziram não apenas reis, vamos dizer, né, dentro dessa linha, para a gente ter talvez a maior completude dessa organização de fé no nosso cotidiano, né? Acho que isso que faz diferença. Não, ótimo. E até falando sobre mais as mulheres, né? Em Gênesis 1, 27, fala sobre a igualdade entre homens e mulheres na criação. Como a teologia reformada vê a igualdade, até que ponto vê que é igual, os dois são iguais, e até que ponto são diferentes? Difícil também. Ixi. É difícil, acho que, responder isso pela teologia reformada como um todo, mas a ideia, eu acho que de forma geral, é que a gente tem dentro... Não há distinção entre os sexos com relação à posição perante Deus. Deus realiza o plano dele, tanto de criação, como de salvação, como de redenção, indiferentemente para homens e mulheres. Deus cria a coroa da criação não foi dada apenas, apesar de lá em Gênesis estar só o homem num ponto específico, mas talvez a melhor tradução seria efetivamente o ser humano, porque efetivamente o homem e a mulher são igualmente colocados na coroa da criação, igualmente têm o mesmo papel de domínio perante os outros seres, eles têm o mesmo papel, o mesmo mandato cultural, eles têm o mesmo mandato social, o mesmo mandato religioso, e Jesus Cristo morreu de igual modo para homens e mulheres. Isso não faz distinção. Tanto que em Gênesis mesmo fala que Deus os criou, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Então, Dois, né? Não separado. Você pode terminar. Agora, não existe diferenças entre papéis que foram a serem desempenhados entre homens e mulheres, né? Isso não tem a ver com papéis mais nobres ou papéis menos nobres. São papéis complementares e diferentes em diversas instâncias. E que, de certa forma, fazem com que esse papel de domínio e de mandato cultural sobre o mundo seja realizado por homens e mulheres com focos e responsabilidades diferentes. Agora, desde que o pecado é pecado, era isso que eu ia em perguntar. todo mundo e tudo mais, existe, eu acho que os dois extremos que se balanceiam, do extremo do feminismo e do extremo do machismo, e que, de certa forma, é essa luta de opressão e de domínio que um tem sobre o outro, e de entendimentos de que talvez tenham papéis que sejam mais nobres ou menos nobres, né? Dentro do desempenho de uma determinada função de domínio. Eu não entendo que a Bíblia dê mais valor ao papel de um sexo ou de um gênero do que dá para outro. Os dois têm o mesmo pé de igualdade, de responsabilidade perante o plano de redenção, que no final do dia significa saquear almas do inferno e trazer pessoas para adorar a Cristo. Certo? Então, com relação a isso, estamos todo mundo na mesma vibe. Agora, no mundo de pecado, é uma droga. É um saco. E eu acho que a questão é que, desde que a gente vê a história das primeiras famílias, dos patriarcas, que a gente vai vendo a coisa, a gente vai vendo como pecado, ele interfere nessa construção e nessa rivalidade, que inclusive foi relatada por Deus, né, na hora de indicar a questão do pecado, entre homens e mulheres. E que ao longo do tempo, né, isso vai tendendo para ciclos muito maiores, em que, sobretudo, prevalece muito mais a coisa do machismo, né? Mas não é apenas esse o problema, mas a questão é que no mundo de pecado isso vai tomando feições estranhas. Não, perfeito. Pode falar. Porque eu tô fazendo o design 1, né? Design divino. Tá virando mulher de Deus. Obrigada. Tá até namorando, gente. Ai, meu Deus. Façam design Enfim. divino, moças. E namorem rapazes.
De preferência. Por favor. De obrigatoriedade. Meu Deus do Se céu. tiver o dom. Enfim, quem não sabe o que é o design divino, é um livro muito, muito, muito legal. Que eu recomendo que vocês leiam. Ele pode ser lido como um devocional, mas também é um curso que a IPP oferece aqui. Mas enfim, e aí tem uma semana do design divino que é Guerra dos Sexos. Esse é o tema da semana. E fala justamente sobre isso, né? A Nancy DeMoss e a Mary... Rebels. Eu esqueci o nome dela. Enfim. Elas falam justamente sobre essa questão do pecado ter deturpado o fato do plano do design perfeito de Deus para o homem e para a mulher. Porque o pecado, ele traz essa competição, né? De ver quem que é o melhor, quem que é o pior, quem que é mais importante, quem que não é. Se é o homem, se é a mulher, enfim. Quando Deus, o design design divino, entendeu? O design divino é que cada um tem o seu papel e eles se complementam. Se o homem desempenha o papel dele e a mulher desempenha o papel dela, os dois se ajudam a desempenhar os seus papéis. Então não é para ter uma competição, mas aí é o pecado que deturpa tudo E isso. também deturpa também o valor dos papéis, né? De alguém menosprezar o trabalho do outro ou menosprezar o próprio trabalho, né? Eu acho que existe essa questão, né, da pessoa se sentir menos e isso vir do pecado. Porque quem dá o seu valor e o valor do seu trabalho é o próprio Deus, né? Mas ainda nessa... Pode falar, Lucas. Não, eu ia até complementar, porque eu vi um post esses dias, eu não vou lembrar o nome da moça que postou, mas ela fala muito de teologia, que, por exemplo, a gente usa muito Provérbios 31 para falar o papel da mulher. Sim. É o texto mais falado do papel da mulher, é Provérbios 31. Que você até comentou que, por exemplo, vai fazer um curso de mulheres, vai fazer um culto de mulheres, a mulher do Provérbios 31. Só que a gente sabe que não é as únicas responsabilidades da mulher, o do Provérbios 31, né? Só também tem um lado que a sociedade hoje deturpa toda essa questão. Que ela, aí no post, só pra comentar, ela fala, não, a primeiro ponto da mulher, ela precisa ser serva de Cristo, ela precisa ser uma discípula de Jesus, esse é o primeiro ponto. Ela não tem que ser só um Provérbios 31, ela tem que ser discípula de Jesus também, igual todos os homens deveriam ser. Que é um ponto bem importante, né? Entre aspas, se ela for só isso, já tá bom. Entre aspas, né? Só isso, já tá bom. Gente, mas eu acho assim, a questão talvez não seja tanto... O Provérbios 31 é incrível. E não tem que deixar nunca de ser uma referência. Mas muitas vezes, como o Provérbios 31 é dado, e no geral, quando são homens que dão Provérbios 31, né? E eu quero deixar aqui de uma forma muito clara, vou reiterar. Eu compactuo com absolutamente tudo da Igreja Presbiteriana com relação à liderança masculina, de oficialato, de pastores. De forma nenhuma a gente está querendo dizer que tem que ser de outro jeito. Amém. Né? Então, de forma nenhuma, não quero que minha fala seja interpretada desse jeito, né? Mas muitas vezes, exceto pelo aquilo que efetivamente a Bíblia manda que os homens façam, eu imagino que todos os outros papéis deveriam ser desempenhados, né, com diferentes participações entre homens e mulheres, inclusive dentro da igreja. E muitas vezes a forma como isso é dado, mediante a nossa cultura, a nossa forma de entender, ou as aplicações muitas vezes que são trazidas para Provérbios 31, eu não entendo que são visões bíblicas e trazem muito mais peso para a mulher. Eu, durante muito tempo, vi Provérbios 31 ser pregado como checklist da mulher, que é incrível. E que se você, vamos fazer um teste? Aqui no Provérbios 31 tem 15 itens. Você faz isso? Nossa, e a Você pressão, não faz isso? a pressão Mulher para Maravilha, ser né? E aí você a bota... mulher de Provérbios 31 é absurda. Aí você bota uma régua, que é gigantesca pra mulher atingir, depois, não alcançou, né? Nossa, Que é pena. difícil ser você. E aí... Difícil ser você. É bem isso. É o mesmo de chegar pra um cara e falar: você tá cumprindo tudo que Cristo cumpriu, porque você tem que ser como E Cristo. Tito 1, né? Tito 1 tem lá alguns papéis também do homem. Tem. Então, a primeira palavra é irrepreensível. Pô, Velho, você já é irrepreensível, não dá. Então, assim. Só que aí é que tá. É isso que você tá falando, porque eu tô entendendo. O sarrafo pra mulher acaba sendo mais alto porque a gente exige isso dela. E dos homens a gente não exige tanto. Tolera mais. Tolera mais. Melhor colocado. No geral, a questão, por exemplo, do trabalho, um exemplo. A vida profissional, quando é colocada na vida da mulher, ela tem um grau de rigor e de exigência
e você, na verdade, critica muito mais um comportamento feminino, né? Sim. Enquanto com os homens, se os homens também têm A mesma questão. ambições que são equivocadas com o trabalho e tudo mais, não, porque ele é o provedor, e passa-se muito mais a mão na cabeça, enquanto, na verdade, os dois podem estar cometendo o mesmo tipo de pecado, sabe? Então, mais uma vez, não estou querendo dizer que a mulher é isso, não é disso que se trata, mas culturalmente a gente sabe, e assim, eu né, vim de uma família de pastor, que tem vários relatos, várias histórias da forma, por exemplo, como minha mãe, que era mulher de pastor, era tratada. Vários exemplos absurdos. E que você vê que o peso que é dado ao papel do homem e ao papel da mulher, as cobranças que são feitas com relação ao homem e à mulher, não são bíblicas. Ou não são pautadas em motivações bíblicas para você defender a conduta de um e de outro. Então, tem muito mais questões culturais nesse caldo e que fazem um enquadramento de entendimento de certas coisas e que prejudica muito, né? A forma de... Então, só retomando para essa coisa de Provérbios 31, a questão eu acho que não é Provérbios 31, mas a forma como é trazido e se isso tem trazido peso. Porque eu não acho que Provérbios 31, aquela listagem, é para trazer remorso da mulher porque ela tirou, sei lá, 2 pontos de 10, então ela é 20% igual àquilo, e aquilo é uma tragédia, entendeu? Enquanto, enfim, eu acho que ela é muito mais uma referência, muitos comentaristas colocam até da questão da utopia da mulher de Provérbios 31, que ela nunca foi uma mulher que efetivamente existiu, mas ela é uma construção, de fato, de um caráter completo em que a gente deveria se referenciar e que, portanto, não é um checklist. E se isso é falado para trazer peso, eu não entendo que isso vá ser uma questão a ser edificada, entendeu? Outro exemplo, que eu me lembro quando eu fui recentemente dar aula de Esther, eu via muito comentário de gente comparando Esther e Daniel, que viveram em contextos pós-exílicos, também foram retirados das suas terras e colocadas em posições na Babilônia ou no reino assírio de forma diferente, e no geral passando muito mais a cabeça de Daniel e xingando muito mais Esther em muita coisa. Mas veja, eles não estavam no mesmo pé de igualdade. Daniel não tinha tinha uma condição de fala, de escolhas Muito maior, né? diferente do que Esther teve. Sim. Mais uma vez, eu não estou dizendo que Esther não teve ideias condenáveis e que Daniel foi incrível em muita coisa que ele fez. Mas você comparar que a fala dos dois, não, Esther poderia ter sido mais, olha o que Daniel fez. Não é tão Não, simples. eles nunca estavam no mesmo degrau. Né? Então, não é justo a gente botar esse grau de comparação, certo? Outro exemplo, eu acho que as pessoas criticam muito, inclusive quem escreveu esse texto no livro das Anônimas foi minha mãe, da mulher de Jó. Exatamente porque minha mãe sabe o que é ser mulher de alguém e ser uma anônima porque ela é casada com alguém. Então ela tem um lugar de fala. Mas é engraçado, as pessoas têm muita misericórdia de Jó e não da mulher de Jó. É claro, ela teve falas repreensíveis. Não estou dizendo que tudo que saiu da boca dela foi incrível, mas tudo que não... Jó também teve várias falas repreensíveis. Sim. Teve várias coisas que ele falou que não seriam necessariamente exemplos disso. E muitas vezes a fala dela é tirada de contexto para criar um julgamento. E a gente está falando de um mesmo pai e de uma mesma mãe, que perdeu 10 filhos. A gente está falando de um mesmo casal que perdeu a instância social, enquanto as pessoas têm muito mais dó de Jó, e da mulher de Jó, senta a mão, ela é a grande cachorra da história. E não é. Né? Então ela deve ser condenada por algumas falas que ela teve, do mesmo jeito que Jó teve. Mas a dor dela não foi diferente da dor dele. E é muito curioso, tem muitos comentários, até um pouco mais recentes, que apontam que parte da fala dela ela era externando a dor e o compadecimento que ela tinha por Jó. Misericórdia que ela exercia por Jó, por incrível que pareça, ela estava num momento de raiva e de depressão, não sei. Mas é uma resposta muito humana, no fim das contas. E pensar pela perspectiva dela, né? Por exemplo, ela perdeu todos os filhos. E ia perder o marido, que é... A mulher naquele contexto, ela não tinha nada, né? Se perdesse o marido, ela perdia literalmente... No contexto... Tinha perdido todos os bens também, né? Então, por isso, ela não tem nada. No contexto dos patriarcas, toda a posição social... E ela era a mulher mais importante do Oriente, certo? Se ele era... O homem mais, ela era... E o Jó estava sendo condenado de que, na verdade, tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele e de pecado dele. E ela teria que entender que não. Ela estava sofrendo uma questão por tabela. E uma das coisas mais difíceis de um casamento é que você sofre consequências de um pecado que você não cometeu.
E estar nessa posição dela e amar o marido e ter uma posição de superar que possivelmente os seus 10 filhos morreram por causa de um erro de marido, não botar a culpa nele, num momento de dor e de luta, de intenso sofrimento, como ela passou, mano, era pra ter muito mais misericórdia. Ela foi muito humana na reação dela. Não tô dizendo que a reação dela foi irrepreensível. Muito pelo Mas contrário. ela foi muito humana. Mas ela tem uma frase assim, Jó, nega o seu Deus e morre. E morre em paz, tipo, vai embora. E muitas vezes é entendido essa frase como uma frase que ela fosse super condenatória, falando pra Jó largar toda a fé, mas muitos comentaristas fazem a leitura desse texto indicando assim, para ela era um sofrimento tão grande de também ver Jó naquela situação, que era preferível ele morrer do que necessariamente ele ter que passar ainda por muito mais tempo dentro daquele sofrimento. Então, o contexto muda o jeito da fala dela, sabe? Então, você vê que essa forma de a gente interpretar o texto bíblico, ela está muito imersa em questões culturais, certo? Ainda nessa pegada, nesse ponto, vou puxar esse gancho. A gente tem um outro texto muito usado e muito usado, inclusive, para atacar a nossa fé hoje em dia, que é o contexto em que Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, começa no versículo 3 e termina no 16. É o famoso texto das mulheres cobrirem a cabeça, terem que cobrir a cabeça. E a gente, Thalita, que fez o roteiro, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse texto, e a gente já estudou Coríntios na EBD, Assume você já o BO, dava pô. aula, então é com você. Oi? Assume o B.O. Mas ela que fez o roteiro, ele que já deu essa aula, eu quero saber. Tá dentro do Foi assunto. mal, Matheus. Foi mal nada. Traz, Foi ótimo. é óbvio que Eu vou dar uma de Glória Pires, eu não sei opinar. Eu sou capaz de opinar. Óbvio que Eu isso não li. entra numa questão que a gente já trouxe aqui do contexto da época, de como a gente tende a, por conta do pecado, tende a não aplicar as coisas da forma correta, certo? A gente pode começar por aí, né? Não, eu acho que tem muitos textos desses de Paulo que são muito capciosos de interpretação, porque, sobretudo em Corinto, tinha coisa que ele fazia repreensão especificamente da igreja que era local e que, portanto, se fazia necessário perante o contexto daquela igreja local e das questões que ali estavam vivendo. E outras coisas são princípios que a gente consegue importar para toda e outra qualquer relação e tudo mais. Eu não sei se esse texto, na verdade, se refere tanto à posição da mulher, da cobertura de véu, mas era uma questão de uma posição social das mulheres perante aquele contexto. E que, na verdade, eu acho que Paulo tem diversas questões, uma grande preocupação no trato que tinha, do embate cultural que o cristianismo se tinha, sobretudo com o judaísmo e com diversas outras instâncias que eram colocadas. E no caso do Corinto, uma cultura grega muito avacalhada em muito sentido, e de que jeito, portanto, a gente organiza um comportamento prático de uma pessoa que professa a fé cristã dentro desse contexto, ou do judaico ou do grego, que são contextos que impõem questões muito difíceis. Afinal, se é Corinthians já é difícil, né, gente? Não presta. Ô, Deus, por favor. Tava faltando essa piada. Você é palmeirense, você ama essa piada. Mas eu acho que muitas das coisas que eram tidas dali não se referem tanto a um padrão que deva ser extrapolado para outras instâncias que não para o tratamento da igreja local, e que era uma questão de postura e de cautela com relação a determinadas posturas e tudo mais. Não respondi com profundidade, mas é o que vai ter para hoje. Sem problema. Respondeu bem, respondeu bem. Vai, Josh. Isso. Perdão, eu recebi um negócio aqui. Beleza, então... Agora trazendo um pouco, voltando para o Antigo Testamento e falando de histórias que não são tão enfatizadas, embora não seja de uma mulher anônima. Nós temos um livro maravilhoso na Bíblia que se chama Juízes. E nós vemos, e a gente sempre vai lembrar de Sansão, de Jefté, né, que queimou a filha, mas que são histórias muito emblemáticas por N fatores. Mas, por exemplo, a gente tem uma juíza maravilhosa que foi Débora. E ela... Gente, tá na Bíblia, desculpa. É a referência do cara. Continua. Ele é um pai da fé, mas enfim. E a gente tem, por exemplo, a figura de Débora, que não é tão enfatizada assim. Por que você acha que isso acontece? Na sua opinião. De novo, foi a Thalita que fez o roteiro. Por que você tá querendo jogar pra mim? Porque o Matheus faz uma cara de tipo, nossa, estou sendo queimado pelo meu amigo. Não, eu acho que a coisa de Débora também, eu acho que já vi muita gente falar assim, Deus levantou Débora
porque não tinha homem capaz de fazer a função dela e tal. E não sei, eu acho que também o comentarista que eu fiz uma vez que dei aula de Débora não fazia também necessariamente essa leitura. Deus levanta mulheres e no jeito que ele quiser, quando ele quiser, para fazer o que ele bem entender. E Débora era muito porreta, porque eu acho que ela fazia todo mundo. Débora chamava a gente, assim, eu preciso falar com você. E a pessoa vinha para falar com ela. E depois, quando você vai olhar da onde a cidade que a pessoa saiu para falar com ela, são dias de viagem. Então, ela tinha uma capacidade de influência política, de chamar gente. Que era muito fora do comum. Efetivamente, ela tinha uma grande capacidade de liderança. Mas ela também entendia a limitação do papel de liderança dela perante o povo em diversas funções. Ela mandava a gente ser general de guerra, né? Ela não ia para guerra. Certo? Então, porque, mais uma vez, era muito comum qual era a divisão de papéis que tinha também do ponto de vista prático na época dos patriarcas e que foi evoluindo também muito desse período. Então, o papel de organização social masculina era a ver com o desenvolvimento militar e com o desenvolvimento de política. Certo. Então, quando Abraão e Sara iam para o Egito, era Abraão que falava com o faraó, Sara não falava. Na hora que tinha guerra dos treta lá de sei lá quem, era Abraão, Isaac, Jacó que organizava o exército, mandava pegar os homens e ia. Todo o funcionamento do resto do clã era a mulher que fazia. Quem escolhia quem ia casar com quem que administrava dinheiro, quem administrava a serva, quem administrava um monte de coisa era... Mentira, não sabia dessa fofoca bíblica. Sim. Não sabia dessa. Sim, é Sara que define. Olha, essa serva, sei lá quem. Depois, quando expulsar H, quem definiu que expulsar? A H que vai embora. Vai com as servas dela. A serva de Ló vai pra cá, a serva de Ló vai pra cá. Agora, na distribuição do território, é Abraão e Ló que decide. Porque eles têm feitos políticos. Política e Então, militar. Então... Cara, que maluco. E o resto da organização Tá toda... no Provérbios 31, fala que a mulher cuida da Ela é boa terra, administradora, é verdade. de todas as coisas. Que louco, Mais uma cara. vez, voltando para Jó. Jó definia aspecto político e a mulher de Jó que fazia a administração do esquema todo. Então, quando perde todo o dinheiro, ela perde o emprego. Certo? Quando queima os bezerros, queima as capas, tudo cai lá, ela perde tudo. Queima. Então, por exemplo, Débora exercia esse papel no período que ela tinha de um pouco político, talvez... Um pouco mais político que do é o atípico, que né? efetivamente dela é disso, mas em vários momentos de liderança de guerra, ela não assumia essa posição. Mandava os generais, organizava como é que os Paranauê ia acontecer, entendeu? Que louco, cara. Mas, efetivamente, a gente tem várias mulheres também no Novo Testamento que assumem lideranças, por exemplo, de igrejas que estavam sendo formadas. Tem mulheres que fazem isso, às vezes, mais sozinhas e mais comumente em conjunto com seu marido. Mas que Paulo faz várias referências, inclusive em várias cartas, a mulheres que eram líderes de vários grupos de pastoreio da sua época. Os irmãos da casa de Chloe. É Chloe? Não, eu não lembro qual é, mas Chloe não é. Chloe Chloe é estadunidense da sua cabeça. Não, Os três espiam demais. É Glover, não tem. É Alex Glover e Sam. Mas, Tá sabendo, né? Tô lendo pouca Bíblia. não, até falam, né? Não é descrito, mas também que as mulheres que sustentavam financeiramente muito o ministério de Jesus. Eu ia Né? falar Sim. disso agora. Uhum. Um dos textos que a gente está lidando são as mulheres do ministério de Jesus, né? Nessa produção que financeiramente tem muitas mulheres que bancavam financeiramente tudo que acontecia de alimentar a galera ali, eram mulheres. Duas mulheres têm nomes, né, que são citadas especificamente, enquanto tem várias outras que são mulheres anônimas. Então a autora até desse texto, assim, a partir dessas duas que têm nome, ela foi tentando organizar tudo o que faz, e elas tinham um papel muito impressionante na construção, embora tenham os 12 discípulos, também não eram só 12 discípulos homens, era um séquito de discípulos muito maior, embora os 12 tivessem a liderança para com os demais, né? E várias vezes você tem aquelas piadas de por que Jesus apareceu primeiro para a mulher? É para a notícia se espalhar mais rápido. Quem nunca ouviu essa piada num púlpito? Não, de fato, essa piada é muito frequente. Eu gosto muito dela de vez em quando. Ela é boa. Mas é muito maravilhoso ver como a primeira Eu gosto muito dela de vez em quando. Ele não quer ser cancelado. É porque o contexto às vezes é bom dela. Mas é muito bonito ver que a primeira pessoa missionária da história, a primeira portadora do evangelho, foi uma mulher. Não me corrija, eu amo essa perspectiva. Não que pode corrigir ninguém. Ou seja, né? Posso estar errado. Eu posso estar errado, mas não, brincadeira, pode me corrigir.
Mas eu acho, assim, apesar da piada poder ser feita, eu acho que no fundo ela é uma diminuição do papel do que eram essas mulheres fazendo no ministério de Cristo, que era muito mais além do que Sim. uma redução muito grotesca, né? E dificilmente você faz uma brincadeira dessa com os personagens masculinos. Sim, sim. Né? Então, Obrigada. Muito obrigada por isso. Me sinto representada aqui agora. Honrada. você não viu aquela já de Apocalipse 8:1, que a mulher não entra no céu porque fala que fez um silêncio de meia hora? Aquela Nossa, essa piada é boa também. Ai, gente, perdoa, eu conheço todas as piadas. Mas, mudando por conta Não, do tempo. eu queria continuar nisso aí, porque eu acho que a importância da É que eu ia não, mudar um pouco. não das piadas, mas de falar da Maria Madalena. Eu acho que a história dela... Então, eu queria... Legal você falar de Maria Madalena, porque o bloco 4 seria pra gente falar sobre influências. Mulheres que são muito influentes, que seriam legais de falar. E eu acho que Maria Madalena é uma delas. Nossa, eu acho ela... Mas eu queria que cada um desse um exemplo de uma e o Matheus comentasse. Então deixa... E aí, Maria Madalena. Eu Então falo, fala, então fala, vai, pode falar. Maria o que você ia Madalena. Eu acho ela incrível, assim, a história dela, ver todo esse contexto. Ela foi a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Então, qual a importância, assim, de Jesus ter olhado com tanto cuidado as mulheres? Eu acho de uma forma diferente que a gente enxerga na Bíblia, né? Eu acho que Jesus foi a pessoa que mais olhou, assim, com cuidado elas. Não sei se eu estou errado, mas... Sim, pelo menos claro. na perspectiva. Acho que sim. Mas eu acho que é um modelo que existe de construção de como também a gente deveria olhar para essas mulheres. Eu acho que Maria Madalena representa, mais uma vez, era uma mulher que socialmente seria completamente excluída, assim como, vamos dizer, a mulher samaritana, que Jesus, que é outra anônima, que Jesus encontra, que também era uma mulher adúltera, que nenhum homem que fosse judeu chegaria para falar com ela. E eu acho que Maria Madalena, assim como mulher samaritana, são exemplos de pessoas que Jesus chegaria e que nenhum religioso da sua época chegaria. Nenhum que era reconhecido por ser um grande clã, algum dia se portaria, se colocaria para essas mulheres e entenderia que seu ministério também é voltado para elas. E o que eu acho que Jesus aponta como esse modelo é de que não existe ninguém que é zoado o suficiente, não existe ninguém que é excluído o suficiente, não existe ninguém que tem um sofrimento tão grande o suficiente que não possa ser alcançado pelo ministério dele, né? Então, eu acho que Maria Madalena, dentro de várias coisas, é um lembrete desse processo. Não, eu acho isso muito lindo de Cristo. E, assim, calma, deixa eu organizar minhas ideias. Tá funcionando mais rápido do que... Mas, assim, muitas pessoas têm essa concepção mesmo de que o evangelho é machista, né? Justamente por ter mais... Os homens terem essa posição de destaque, terem essa ênfase em todos os sentidos. No sentido de pregações são mais sobre homens, os textos mais conhecidos são sobre homens e o protagonismo vem mais para eles. Mas eu amo como que Jesus quebra isso. E a pessoa que fala que o evangelho é machista e que Deus é machista é uma pessoa que não leu a Bíblia direito. Porque se lê qualquer passagem, qualquer interação de Jesus com mulheres, vai ver justamente isso. Não tô dizendo que ele preferia as mulheres, mas assim, o cuidado que ele tem com as mulheres é muito diferenciado, é muito especial. Eu acho, mas a gente tem que fazer, eu acho que uma distinção. A gente não tem um evangelho que é machista. Embora possamos ter uma igreja cujas pessoas possam ter práticas machistas. Faz sentido. Então, isso pode ser mais culturalmente tolerado. A Bíblia não é machista, as pessoas que interpretam ela de uma muitas forma vezes machista. podem ter um olhar machista. Então, o cuidado só é ter isso. De forma nenhuma a gente está condenando a escritura para nada. O que a gente tem que fazer é refletir na nossa prática e ver se efetivamente aquilo que a gente tem reproduzido no nosso cotidiano, dia a dia, no modo do nosso pensar, de falar, efetivamente reflete a Cristo nesse tratado com as mulheres. Sim. É isso. Você tem a sua personagem feminina, Thalita? O Matheus não vai ter muito tempo pra comentar, mas... Se eu tenho minha personagem feminina preferida? Eu tenho Bíblica, Ruth, né? Ruth. Assim, eu confesso que depois de conversar com você sobre mulheres anônimas, eu vou ter que repensar muita coisa. Não só sobre mulheres anônimas, mas sobre todos os personagens anônimos. De fato, abri os meus olhos. De forma diferente. Abri meus olhos pra uma parte, assim, não que eu não conhecesse as histórias, mas assim, nunca tinha parado pra pensar. Então, assim, hoje é Ruth.
Mas, Ruth é uma mulher refugiada, né? Hoje tá todo mundo. não, hoje a minha personagem favorita é Ruth, porque Ruth, pra mim, no sentido de... Ela foi, na minha percepção, um exemplo de renúncia da perspectiva feminina. Um exemplo de renúncia de tudo que ela conhecia. E que é o reconhecimento de entrar na genealogia de Cristo. Exato. Que é o maior privilégio da época. Isso é uma coisa que você fez no EBD, que eu sempre faço quando eu leio a genealogia de Cristo. Eu destaco os nomes das mulheres que são citadas. É incrível. E todas as mulheres citadas foram 3, né? 4. São Foram estranhas. 4. São mulheres que, de Já acordo foram- com a sociedade, não deveriam estar ali. E Então, e estão ali porque elas têm a sua Incrível. importância, elas têm a sua relevância ali. Então, a Ruth, pra mim, por causa disso, porque ela para mim, ela simboliza isso, de deixar tudo que ela conhecia e naquela cultura que a mulher não tinha espaço. Não é uma coisa como eu deixei, por exemplo, a minha família e tudo que eu conhecia em outro estado para vir para São Paulo. É diferente, porque hoje eu vivo numa sociedade que eu tenho a liberdade e a abertura para fazer isso. E ela migrou com a sogra. E ela migrou com a sogra. Ela migrou. E ela ficou com a sogra. Você tá entendendo? Então, assim, pra Qual é mim, a sua? por isso. A minha, ela não é uma personagem anônima, mas ela tem muito anonimato na história dela. Até porque, vocês vão entender isso, vão até achar que eu sou católico, mas é Maria, mãe de Jesus. Cara, ela teve a função de educar o Messias. Você entende? Se Jesus não fosse Jesus, você entendeu? Eu acho que deve ter sido muito louco o processo dele Nossa, de educar deve. Jesus. Entendeu? Eu queria muito... É uma pessoa com quem eu vou sentar no céu e falar... Como? Ele era uma criança, ele saía correndo, você podia chegar e falar, para de correr? São coisas assim que eu fico imaginando. Maria lidando com Jesus criança, sabe? Então é uma... Posso falar a minha, de- pra acabar? Por favor. Eu tenho um apego muito grande a Sara. Porque eu acho que Sara e Abraão tinham um casamento mais equilibrado dos patriarcas. Ela é uma mulher de sabedoria incrível. Tudo que ela falava, Abraão considerava. Muita coisa que Abraão falava, ela obedecia e também considerava. Ela tem um processo de cria e de processo de lidar com Isaac, com Rebeca, que eu acho incrível. Ela administrava incrivelmente os processos. Abraão ouviu muito ela. Sim. E eu acho que a história dela com H é muito, muito estranha. Porque eu acho que eu dou muita razão pra Sara em muitas coisas que ela fez, sabe? Assim, humanamente colocando. E não acho que ela... Apesar de ela ter agido com falta de fé, ela agiu de uma forma racional mediante a dor que ela tinha. E essa humanidade de Sara, eu acho incrível. E pra mim é uma das que mais me faz aprender, assim. Legal. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Cara, a conversa foi de 10 minutos. Eu queria continuar muito conversando e, se Deus quiser, se esses textos aí se organizarem, a gente pode conversar de novo. Por favor. Mas muito obrigada, Matheus, por Imagina, aceitar o foi nosso ótimo. convite. Obrigado. Valeu, meninos, também. Prazer. E redes sociais, né? Exato. @Mocidade Pinheiros, @ipp.tv, @ippinheiros. Tem mais algum? @Matheus Casimiro. É isso? É isso mesmo. É sobre isso. Casimiro com I, por favor, gente. E com TH. E é isso, É verdade, gente. Matheus, né? Muito obrigada. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus Tchau, quiser. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.